Olá, pessoal! Vamos à nossa terceira aula sobre amplificadores operacionais. Nesta aula, nós vamos abordar principalmente o amplificador de diferenças e o amplificador de instrumentação. Ao final dessa aula, você deve estar apto a determinar as impedâncias, que na verdade a gente vai tratar só de resistências, de entrada e de saída de circuitos empregando AOs, entender os ganhos de modo diferencial e modo comum de um circuito. Até agora, basicamente, a gente falou de modo diferencial. Vocês vão entender o que é modo comum. Explicar as vantagens do amplificador de diferenças. O amplificador de diferenças é uma configuração empregando o amplificador operacional. E, por fim, vocês vão ser capazes de explicar o princípio de funcionamento do amplificador de instrumentação e suas vantagens. O amplificador de instrumentação, como nós veremos, é muito importante em qualquer aplicação real aonde eu extraio sinais elétricos da natureza. Vamos começar analisando esta configuração. Essa configuração nada mais se trata do que o chamado amplificador de diferenças. Notem que agora, diferente das montagens anteriores, nós temos dois sinais na entrada do circuito e uma saída. Como sempre, nós desejamos determinar a relação VO por VID. Então, eu vou chamar isto aqui de VID e dar, como sentido positivo está aqui, dar esse sentido. Então, vejam, I maiúsculo, não confundam com este VID, que é com I minúsculo, que é da entrada do operacional. Então, aqui eu estou falando da entrada do circuito. Então, nosso objetivo vai ser o quê? Determinar a relação VO por VID. Esse é o nosso objetivo básico. Para isso, em primeiro lugar, eu vou considerar que o amplificador operacional vai ser tratado como sendo o ideal. E eu pergunto a vocês, neste caso, uma vez que eu tenho duas entradas e tenho uma saída, como é que eu analiso esse circuito? Ou, em outras palavras, que conceito de circuitos elétricos eu posso aplicar? Eu tenho duas entradas e uma saída. Eu estou habituado a trabalhar com uma entrada e uma saída. Como é que eu vou analisar esse circuito? Pensem bem. Normalmente eu sei tratar de uma entrada e uma saída, só que agora eu tenho duas entradas. Será que eu posso analisar essas entradas em separado, ou melhor, o efeito dessas entradas em separado? Sim, desde que este circuito seja um circuito linear. E felizmente, nós já discutimos um pouco isto, este circuito pode ser considerado um circuito linear. Em outras palavras, eu posso aplicar o teorema da superposição. Se isso é verdade, eu posso, em primeiro lugar, considerar o efeito de apenas uma das entradas, desprezando, ou melhor, anulando a outra entrada, como eu estou fazendo aqui. Neste caso, eu pergunto a vocês, qual vai ser o valor da tensão de saída VO? Notem que aqui está em zero, portanto, o potencial aqui é zero, aqui o potencial é zero, aqui a corrente é zero, e, portanto, eu devo esperar que o potencial nesse ponto fique em zero. Zero de corrente, potencial é zero. Se isso for verdade, isto aqui nada mais é do que isso aqui praticamente equivale a um terra, isto aqui nada mais é do que uma configuração inversora. Mas a configuração inversora, eu sei responder qual é a relação VO por VI1. Portanto, nesse caso, o VO1, devido ao VI de entrada aqui, né, input 1, vai ser menos R2 sobre R1. Eu posso aplicar o mesmo conceito agora para a segunda entrada. Então, para isso, eu vou anular o efeito da primeira entrada e considerar a segunda entrada. Se eu olhar para este circuito, eu noto que a minha entrada agora está no terminal V+. Esta configuração tem uma carinha de configuração não inversora. No entanto, o VI2, que é a minha entrada, não está aplicado diretamente ao terminal V+, como é comum na montagem não inversora. Eu vejo aqui que eu tenho dois resistores, mas eu pergunto, qual é esse potencial? Esse potencial, uma vez que a corrente aqui é zero, ele vai ser dado simplesmente por este divisor resistivo. Vejam se vocês concordam comigo. O V+, que é o potencial neste ponto, vai ser dado por VI2 vezes R4 sobre
R4 mais R3. Com isso, eu tenho potencial nesse ponto. Mas se eu tenho potencial neste ponto, e esta é uma configuração não inversora, fica fácil de eu determinar a contribuição de VI2 à saída VO. E ela pode ser expressa como sendo 1 mais R2 sobre R1, potencial aplicado em V+. Mas o potencial aplicado em V+, nós vimos que é VI2 R4 sobre R4 mais R3. E, portanto, eu consigo determinar o potencial VO2 em função da entrada VI2. Qual o próximo passo? O próximo passo, naturalmente, é determinar o potencial VO como função tanto de VI1 como de VI2. Este potencial, é claro, vai ser dado pela soma das contribuições de VI1 e VI2, ou, em outras palavras, VO1 mais VO2. Se eu somar essas duas contribuições, eu tenho que VO vai ser dado por contribuição deste potencial aqui, VI2, mais a contribuição deste potencial aqui, VI1. Notem que nessa expressão eu tenho pouco espaço para simplificações. Podem tentar, mas fica um pouco difícil de fazer alguma simplificação e dar algum sentido a essa expressão que seja mais claro. No entanto, existe uma coisa importante. Se eu fizer uma relação aonde este termo seja igual a este termo, eu observo que eu posso separar esse termo e fazer aqui uma relação VI2 menos VI1. Isso vai ficar mais claro logo a seguir. Então, se eu igualar esse termo a esse termo, obviamente, fazendo uma ponderação 1, eu posso escrever a seguinte equação. Notem que nessa equação eu posso estabelecer uma relação entre R2 sobre R1 e R4 sobre R3. Se eu desenvolver esta relação, por exemplo, aqui no caso, eu estou pegando e passando esse termo aqui para baixo, obtendo esse termo. Depois de passar esse termo aqui para baixo, eu faço R1 mais R2 sobre R1 aqui, cancelo os R1s e fico com esta relação. Esta relação me diz que, para que esse termo seja igual a este termo, eu devo respeitar esta relação. Para respeitar essa relação, é óbvio que eu posso pensar o seguinte. Essa relação nada mais é, se eu passar o R4 para baixo, do que 1 sobre 1 mais R3 sobre R4 igual a 1 sobre 1 mais R1 sobre R2. É claro daqui que eu respeito esta relação, ou seja, eu faço com que esse termo seja igual. Eu faço com que esse termo seja igual a esse termo, desde que eu respeite a relação R3 sobre R4 igual a R1 sobre R2, porque por inspeção, esses dois termos para serem iguais, R3 sobre R4 tem que ser igual a R1 sobre R2. Ou, em outras palavras, eu posso fazer uma simplificação para que esses dois termos sejam iguais, estabelecendo que R4 sobre R3 é igual a R2 sobre R1. Se eu fizer isso, ou seja, considerar a expressão inicial e considerar esta relação de igualdade, podem fazer a substituição. Eu sugiro que vocês façam a substituição neste termo aqui, simplificando R4 e R4 mais R3 por relações de R2 e R1. Eu chego à conclusão que o VO pode ser dado, neste caso, por R2 sobre R1, VI2 menos R2 sobre R1, VI1, o que obviamente nos leva a uma relação VO igual a R2 sobre R1, VI2 menos VI1, aonde eu estou chamando o termo VI2 menos VI1 de VID. Assim, eu estabeleci uma relação entre VO e VID e ela é simplesmente dada por R2 sobre R1. Mas a gente pode se perguntar, essa relação eu obtenho algo similar, porém com inversão de fase, caso eu use a configuração inversora. E, se eu usar a configuração não inversora, eu consigo uma relação muito próxima, que é 1 mais R2 sobre R1. Portanto, não parece que seja muito razoável eu utilizar esta configuração mais complicada se eu posso utilizar uma relação mais simplificada. Então, qual que é a vantagem de eu considerar essa relação aqui?
Existe uma vantagem que é um pouco difícil da gente perceber em primeira instância. Para isso, a gente precisa se aprofundar um pouco nas desidealidades do amplificador operacional. Notem também que, na prática, a gente pode fazer R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1 simplesmente fazendo R3 igual a R1, ou seja, isso aqui passa a ser R1, e R4 igual a R2, isso aqui passa a ser R2. Por que eu estou fazendo isso? Porque nesta configuração eu chego a esta relação que me parece muito interessante. E por que eu uso essa relação, então? Qual é a desidealidade que me faz esta configuração ser interessante? Para a gente entender isso, a gente tem que formalizar um pouquinho mais o que a gente está chamando de VO por VID. Nós devemos considerar que VO por VID nada mais é do que o ganho desta montagem. Só que tem um detalhe, é o ganho que a gente chama de ganho diferencial, porque é o ganho, ou seja, a tensão na saída em relação à diferença das tensões nas entradas. Vejam que aqui eu tenho uma tensão VI1 em relação ao terra. E aqui eu tenho uma tensão VI2 em relação ao terra. Eu poderia estabelecer um ganho dessa montagem em relação a VI1 ou a VI2, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou estabelecendo um ganho em relação à diferença entre essas duas entradas. Mais do que isso, esse é o ganho do circuito. É o ganho diferencial do circuito. Por isso aqui eu coloquei um Czinho para indicar que esse é o ganho diferencial do circuito. Porque se a gente pensar bem, para o amplificador operacional, nós também trabalhamos com ganhos diferenciais, porque eu tenho VIzinho D, que é a diferença entre as entradas, e a tensão de saída em relação a esse VID. Mas isso é do operacional. Nesse caso aqui, é do circuito. Então, só para ficar claro, eu estou falando do ganho diferencial do circuito, que vai ser dado por R2 sobre R1. Mas isso me põe uma questão. Se eu tenho duas tensões aqui, VI1 e VI2, será que o único ganho que eu observo neste circuito é o chamado ganho diferencial? Para isso, vamos voltar um pouquinho e entender o nosso amplificador operacional novamente. Pensar um pouco nas possíveis limitações que ele tem. Nós estamos bastante habituados a observar estas relações, aonde eu tenho que V e D, ou seja, a tensão na entrada aqui, ela vai ser do V mais para o V menos, ou do V2 para o V1, dependendo do caso, né, como eu analiso. E o VO vai ser dado por um ganho diferencial vezes Vzinho D, este Vzinho D. Notem que este ganho diferencial é o ganho diferencial do amplificador operacional e não do circuito. E o VO pode ser dado naturalmente por essa expressão também. Nessa expressão, existe um fato importante. Se eu imaginar que o V e D nada mais é do que a diferença entre V2 e V1, como está aqui colocado, e que eu jogo este termo para cá e para cá, eu posso imaginar o seguinte, o VO nada mais é do que o A ou AD, que a gente está utilizando. Então, AD, AD e AD, V2 menos AD, V1, que na verdade a gente simplifica dessa maneira. Mas vem uma pergunta. E se os As aqui não forem iguais? Ou seja, se por alguma razão o ganho para esta entrada for um pouquinho diferente do ganho para esta entrada, o que acontece? Nesse caso, que é uma desidealização do amplificador operacional, nós temos que tomar mais alguns cuidados. Isso pode realmente acontecer, porque se a gente pegar aquele circuito que eu tinha apresentado a vocês, de um amplificador operacional real, eu vou ver que a entrada não inversora e a entrada inversora, elas são, a gente vai ver isso mais para frente, um dos terminais de um elemento de circuito, que é um transistor. E, muito possivelmente, este transistor não é idêntico a esse transistor. Na verdade, hoje, a gente tem a capacidade de fazer este transistor ser muito parecido com esse transistor. Na verdade, eles partilharem até mesmo o mesmo corpo. É como se a gente tivesse gêmeos siameses. Mas, no entanto, eles não são idênticos.
esse transistor não é absolutamente idêntico a esse transistor. Pode haver uma pequena diferença entre este terminal e este terminal. Se isso for verdade, certamente a gente vai ter que o A aqui vai ser diferente do A aqui. E como é que a gente trata essa situação? Nós podemos tratar essa situação de uma maneira matemática, através de uma expressão. Se eu pensar bem, eu vou imaginar que, portanto, o V2 vai ser amplificado por um A2 e o V1 por um A1. Eu sei que A2 e A1 são muito próximos, mas eles são diferentes. Se eu pensar nesses dois termos, e eu convido vocês a provarem esta identidade, eu sei que A2V2 menos A1V1 pode ser representado pela forma A2 mais A1 sobre 2, V2 menos V1, mais A2 menos A1, V2 mais V1 sobre 2. Por que a gente coloca nesta forma? Porque se eu olhar bem, nesta forma, eu percebo que V2 menos V1 é o que eu chamo de VID, ou seja, a diferença entre V2 e V1. E o termo A2 mais A1 sobre 2 nada mais é do que eu chamaria nesta expressão aqui de AD. Portanto, A2 mais A1 sobre 2 pode ser interpretado como AD, o ganho diferencial. E aqui, o que nós temos? Se eu pensar bem, V2 mais V1 sobre 2, nada mais é do que a média de V2 e V1, ou seja, é o valor médio da entrada. Notem que aqui eu coloquei VI-CM, aqui eu coloquei VID. VID porque é diferencial. E esse CM, do que se trata esse CM? É porque aqui a gente chama de Common Mode. Portanto, VI-CM representa o valor médio nas entradas. E esse valor médio pode estar amplificado por esta diferença. Esta diferença a gente chama de amplificação de Common Mode. Notem que, se esses dois transistores forem idênticos, absolutamente idênticos, A2 menos A1 vai dar zero. E, portanto, isso aqui some e a gente cai nesta expressão aqui. No entanto, num amplificador operacional, embora esse ganho seja absolutamente muito menor que esse ganho, 10 a quarta vezes menor, 10 a quinta vezes menor, ele não é zero. A gente vai voltar a isso depois. Isso quer dizer que eu posso agora expressar VO de uma maneira um pouco diferente. Eu posso expressar VO como sendo AD-VID mais ACM-VI-CM, ou seja, simplesmente esta expressão aqui. Notem que o ACM-VI-CM é um fator que considera a desidealização do amplificador operacional do ponto de vista de não amplificar apenas a diferença entre as tensões de entrada, mas de amplificar um pouquinho também o valor médio das tensões de entrada. Se o ACM for zero, é claro que eu vou chegar na expressão que eu estava habituado anteriormente. Eu posso aplicar o mesmo conceito não apenas a um amplificador operacional, mas a qualquer circuito que eu tenha, aonde eu tenho duas entradas. Então, notem que aqui eu não tenho mais VID minúsculo, eu tenho VI maiúsculo D. Notem que aqui, porque eu estou me referindo à entrada do circuito, e não do amplificador operacional. É uma questão apenas de notação. Notem que agora eu posso imaginar que eu tenho aqui um circuito e que este circuito vai estar representado a relação VO pela tensão de entrada através desta expressão, que é muito similar à expressão anterior para o amplificador operacional. Eu só estou destacando aqui que eu coloco um C aqui para a gente lembrar que eu estou falando agora do circuito. Além do VI maiúsculo, eu estou falando do circuito, mas é a mesma expressão anterior. Ou seja, eu amplifico a diferença através de ADC, mas amplifico também o valor médio através do ACMC. Apenas ressaltando, o VID é o VI2 menos o VI1 e o VICM que eu tenho aqui é VI2 mais VI1 dividido por 2. O que é interessante em qualquer circuito? É estabelecer a relação entre AD e ACM, porque isso me diz a qualidade do circuito.
o quão melhor ele amplifica sinais diferenciais em relação a sinais de modo comum. Em geral, nós não queremos amplificar sinais de modo comum. Isto pode ser dito através de uma relação, que é AD, no caso agora, no nosso caso, do circuito, em relação ao ACM do circuito. Quanto maior essa relação, melhor. Essa relação, na prática, costuma ser colocada na forma 20 log. Aqui é log 10, tá? 20 log. E esta relação recebe o nome CMRR. Na verdade, ela é chamada de razão de rejeição de modo comum, ou Common Mode Rejection Ratio. Aqui eu não tenho mais do AO, mas eu estou falando, no nosso caso, do circuito. Tendo entendido essa relação, nós podemos procurar agora estabelecer, em relação ao circuito que a gente estava analisando, que é o circuito de diferenças, ou melhor, o amplificador de diferenças, qual é o ganho de modo comum. Para isso, é muito simples. Eu vou pegar a minha configuração amplificador de diferenças e vou fazer com que V1 ou VI1 igual a VI2 diferente de zero. Então, eu vou colocar aqui um valor médio comum às duas entradas. Eu vou chamar esse valor de VICM. E vou analisar neste circuito qual vai ser a resposta VO. É muito fácil de fazer isso, porque a gente já entendeu que eu já tenho uma relação de VO em relação a VI1 e de VO em relação a VI2. Nós vimos também que o VO ele pode ser dado por essa expressão, aqui faltou um Czinho, e que se eu tenho VICM, eu estou desconsiderando essa parcela e só me preocupando com o valor médio aqui. Como é que eu vou calcular esta relação VO por VICM? Em primeiro lugar, vamos notar que a tensão neste ponto ela é dada por o quê? Se a corrente aqui é zero, isto aqui é um divisor resistivo. Portanto, a tensão nesse ponto vai ser VICM, que é a tensão nesse ponto, multiplicada por R4, dividido por R3 mais R4. Da mesma maneira, uma vez que este amplificador operacional é ideal, eu posso dizer que eu tenho aqui uma diferença de tensão zero, ou, como às vezes a gente chama, um curto-circuito virtual. Nesse caso, a tensão nesse ponto se iguala à tensão nesse ponto. Portanto, eu tenho o mesmo valor aqui. Se esses dois valores são iguais, eu posso agora estabelecer, como a gente já tem feito de prática, o valor da corrente I1. Esta corrente I1, eu conheço a tensão nesse ponto, conheço a tensão nesse ponto, divido por R1, eu tenho a corrente 1. O valor da corrente 1 vai ser VICM menos a tensão neste ponto, que é esta tensão aqui, dividido pelo valor do resistor, que é este valor aqui. Esta expressão pode ser simplificada nesta forma aqui. É simples fazer isso. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer. Então, isso aqui vai ser igual a VICM, R3 sobre R4 mais R3 vezes 1 sobre R1. Como nós sabemos que a corrente aqui é zero, I1 igual a I2. É zero aqui porque o amplificador operacional é ideal. Então, I1 é igual a I2. E qual vai ser o valor de 2? O valor de 2 vai ser este potencial menos este potencial dividido por R2. Como I2 é igual a I1, eu posso determinar o valor de VO. VO vai ser dado por este potencial menos esta queda de tensão. Este potencial é R4 sobre R4 mais R3, VICM. E a queda de tensão aqui vai ser R2 vezes I2. Notem que esta queda de tensão ela vai estar nesse sentido. Então, é esta tensão menos esta aqui. Com isso, sabendo agora o valor de 2, que é igual a I1, eu posso refazer essa expressão como sendo VO igual a este termo, menos I2, que é igual a I1, que é igual a esse termo aqui, multiplicado por R2. Óbvio que essa expressão pode ser rearranjada. Se eu fizer o rearranjo dessa expressão, que não é muito difícil, vejam que eu tenho o termo R4 mais R3 aqui, e para isolar o R4 aqui, eu posso fazer aqui R4 e R4, vejam que desta forma, esse R4 pode ir para fora, junto com R3 mais R4, e aí eu fico aqui com R3 sobre R4, que é esse termo aqui. Com isso, eu chego que o VO
é dado por esta expressão aqui. Essa expressão não nos diz muito diretamente, a gente precisa analisar ela com um pouquinho mais de cuidado. Então, a expressão é essa aqui, ou seja, para esse circuito, aplicando uma tensão de modo comum nas entradas, ou seja, a mesma tensão nas duas entradas, a tensão VO vai ser dada por essa expressão. A partir daí, a gente pode fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu posso considerar que o VO por VICM, que nada mais é do ganho de modo comum do circuito, vai ser dado por essa expressão. Se, da mesma forma que anteriormente, eu considerar que R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, nós vemos que esta expressão vai dar zero. Ou seja, se R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, nesta configuração, o ganho de modo comum é igual a zero, independentemente do fato da entrada V+, e da entrada V-, ou seja, do amplificador operacional, ter um fator de amplificação um pouquinho ou ligeiramente diferente entre as entradas V+, e V-, porque em geral eles são muito grandes, de tal maneira que o efeito disso desaparece. E se eu equilibrar o valor dessas resistências, o ganho de modo comum cai simplesmente a zero. Isso é uma característica muito importante do amplificador de diferenças. Na verdade, é a principal característica do amplificador de diferenças. É claro que, se R4 por R3 for diferente de R2 por R1, nós vamos ter o ganho de modo comum diferente de zero. Em geral, a gente se preocupa muito com o ganho, que é o fator mais importante em qualquer circuito eletrônico, seja ele ganho de tensão, corrente ou potência. Mas fora isso, existem também outras duas grandezas muito importantes, que são a resistência ou impedância de entrada do circuito e a impedância de saída do circuito. Por que elas são muito importantes? Eu vou fazer uma breve ilustração aqui. Na verdade, qualquer circuito linear pode ser representado por um modelo equivalente. Imaginemos que o nosso modelo equivalente é um RI, um gerador vinculado de tensão, onde eu tenho aqui um fator K vezes VI, onde VI é esta tensão aqui, e tenho uma resistência de saída aqui que eu vou chamar de RO. Notem que, em primeiro lugar, se eu aplicar uma tensão aqui na entrada, e em geral de um sensor ou que vem de algum efeito da natureza, aonde, por exemplo, eu tenho aqui 1 microvolt e o modelo equivalente desse sinal da natureza tem uma resistência equivalente da ordem, por exemplo, de 1 megaohm, se a entrada do meu circuito tiver uma resistência de entrada, por exemplo, de 1 ohm, imaginem que eu tenho 1 microvolt, tenho aqui 1 ohm e aqui 1 megaohm. Eu pergunto a vocês, qual que é a tensão que vai aparecer em VI? A tensão que vai aparecer em VI, se eu ligar aqui, vai ser uma tensão igual a 1 microvolt vezes 1 dividido por 1 mega, mais 1 por 1 mega. Então vai ser uma tensão absurdamente menor, ou seja, na verdade 10 a sexta vezes menor do que esta tensão aqui. Ora, se eu vou amplificar essa tensão, eu preciso que o fator K tenha que ser pelo menos 10 a sexta vezes para que esta tensão na saída seja pelo menos 1 microvolt. É uma situação muito diferente se a minha impedância de entrada for elevada. Se a impedância de entrada for, por exemplo, 1 gigaohm, praticamente toda esta tensão aparece aqui. E, nesse caso, se o meu fator K, por exemplo, for 10, eu vou ter 10 vezes esta tensão sendo jogada aqui na saída. O que mostra para a gente que, idealmente, em amplificadores de tensão, o RI tem que ser muito elevado. Da mesma maneira, a gente pode fazer uma análise similar para resistência de saída. Imaginem vocês que eu acoplo aqui uma carga, um RL. Imaginem que este RL ele é da ordem de 1 ohm. Se a minha impedância de saída do circuito for 1 megaohm, de nada adianta eu amplificar por 1000 vezes, por exemplo, a tensão VI, porque o que vai aparecer na minha carga é muito pequeno. A análise é similar a esta análise aqui. Portanto, neste caso, o ideal é que a minha impedância de saída seja muito menor do que a minha resistência de carga.
Ou, em outras palavras, se eu fizer o RO igual a zero, eu tenho uma situação perfeita, ideal. Por que eu estou falando isso? Porque, além de eu amplificar, um outro aspecto muito importante é que eu tenha, em amplificadores de tensão, uma impedância de entrada elevada e uma impedância de saída muito baixa. Então, eu preciso calcular esses valores para ver se o meu amplificador, no caso aqui de diferenças, ele vai ter um desempenho adequado. E como é que eu calculo a resistência, por exemplo, de entrada? Em primeiro lugar, temos que observar que a resistência de entrada que eu estou querendo calcular é a resistência diferencial, ou seja, a resistência de entrada em relação à diferença das entradas. Notem que aqui eu escrevi RID, ou seja, a resistência de entrada diferencial. Como é que eu calculo isso? Se vocês se recordarem de circuitos elétricos, a resistência de entrada ela pode ser calculada simplesmente como a tensão de entrada dividido pela corrente de entrada. Ora, isso é bastante razoável. Voltemos ao nosso circuito aqui. Notem que, se eu tiver uma corrente I e eu determinar a relação tensão de entrada, neste caso aqui VI, que corresponde a VID nesta expressão, ou aqui no circuito, e dividir pela corrente I, eu vou ter o valor da resistência de entrada. Portanto, no caso da nossa configuração, para determinar RI de diferencial, basta nós determinarmos a relação VID por I. Nós temos no circuito do amplificador de diferenças que, se a gente considerar R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, ou melhor ainda, R3 igual a R1 e R4 igual a R2, nós temos que a corrente I na entrada do nosso circuito vai fluir por aqui. Note que eu pus esse sentido aqui porque o meu VID está com o positivo para baixo. Note também que se II circula por aqui, ela também circula por aqui. Aqui a gente tem o mesmo ramo. E mais do que isso, nós sabemos que na entrada de um amplificador operacional ideal, nós temos aqui um curto-circuito virtual, ou a diferença de potencial aqui é nula. Portanto, esse circuito aqui, VID, é a soma de tensão sobre esta resistência, mais a soma de tensão sobre esta resistência. Notem, portanto, que VID vai ser igual a R1I mais, aqui tem zero de queda de tensão, mais R1II. Ou, em outras palavras, como RID é VID sobre II, nós temos que VID vai ser igual a R1 mais R1II, ou, em outras palavras, RID vai ser igual a 2R1 neste circuito. Isso quer dizer que a impedância de entrada ou a resistência diferencial de entrada vista pela entrada diferencial vai ser igual a 2R1. Isso só é verdade porque nós temos aqui um amplificador operacional que impõe aqui uma condição de curto-circuito virtual. Na verdade, para a gente compreender melhor a resistência de entrada e também a resistência de saída, nós temos que nos recordar de alguns conceitos que já foram vistos em circuitos elétricos, que estão relacionados aos quadripolos. Vocês viram que quando nós temos um quadripolo linear e fixo, nós podemos representar qualquer circuito que tiver aqui dentro por meio linear e fixo, né? Por meio de circuitos equivalentes, que a gente representa ou representou em circuitos elétricos, por exemplo, através de matrizes de imitância ou matrizes híbridas. Nas matrizes de imitância, nós podíamos representar este circuito por matrizes de impedâncias ou de admitâncias, e nas matrizes híbridas, por matrizes H ou por matrizes G. Na verdade, em cada um desses casos, nós tínhamos na representação os parâmetros 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, Z, Y, H, G e outros, né? E que, na verdade, eles representavam estas equações aqui.
Notem que essas equações estão nos dizendo que V1, ou seja, a tensão aqui na entrada, ela é igual a Z11 vezes a corrente que circula aqui na entrada, mais Z12 vezes a corrente de saída. Notem que aqui as variáveis independentes são as correntes e as dependentes são as tensões. Com isso, nós temos os parâmetros Z11, Z12 e, da mesma forma, Z21, Z22, por exemplo, na matriz de impedâncias. Estes parâmetros, olhando para cá, eles podem ser calculados de que maneira? Por exemplo, se eu quero calcular Z11, eu preciso fazer V1 sobre I1 quando I2 igual a zero. V1 sobre I1 quando I2 igual a zero. O mesmo vale para qualquer outro parâmetro que a gente tem aqui. Notem vocês que, em particular, Z11 nada mais é do que o V de entrada por I de entrada, ou seja, ele representa a impedância de entrada, que é aquilo que nós determinamos anteriormente. Mas para que esse conceito seja válido, é importante ressaltar que esse termo aqui tem que ser nulo. E como é que ele garante que esse termo é nulo? Fazendo com que I2, ou seja, a corrente de saída, seja nula. Por isso, é importante que a gente considere formalmente que quando a gente faz este cálculo aqui, nós mantenhamos, ou seja, quando eu calculo RID, nós mantenhamos o terminal de saída em aberto, de tal maneira que a corrente de saída igual a zero. Então, formalmente, eu deveria escrever aqui quando IO igual a zero. Nós podemos ver também aqui que este parâmetro representa a impedância de entrada. Mas note que ele é feito através desta relação ou desta relação. E que também nós podemos obter esse mesmo parâmetro de entrada, não na forma de impedância, mas na forma de admitância, através de parâmetros y ou através de parâmetros g. Como é que eu escolho qual das representações, qual dos modelos eu vou utilizar para o meu circuito? Isso depende do que eu desejo calcular. Então, normalmente, o que ocorre é que, para amplificadores de tensão, a gente tem uma certa preferência por utilizar matrizes híbridas, principalmente a matriz G, no caso de lidar com amplificadores operacionais. Só que quando a gente utiliza a matriz híbrida do tipo G, a gente, na verdade, fala de G11, mas desenha, muitas vezes, Z11, ou seja, o inverso do que a gente tem aqui. Com isso, a gente entendeu um pouco das razões pelas quais a gente pode empregar o conceito de que a impedância de entrada é igual à tensão de entrada sobre a corrente de entrada. Se a gente pegar como exemplo a matriz por parâmetros híbridos invertidos, ou seja, por parâmetros G, nós podemos lembrar que esta matriz vai ser desse tipo, que pode ser representada naturalmente por estas equações aqui, e os parâmetros podem ser determinados através desses procedimentos aqui, ou seja, deixando I2 igual a zero, ou seja, a tensão de saída em aberto, e calculando I1 por V1. Se a gente olhar bem para essas expressões aqui, isso aqui nada mais é do que uma representação envolvendo impedâncias, admitâncias e tensões e correntes. Em eletrônica, a gente quer, em geral, determinar G11, G12, G21 e G22. Como é que a gente determina esses valores? Simplesmente, se eu quero determinar G1, a gente já falou. Basta eu fazer tensão de saída em aberto, para garantir 2 igual a zero, e calcular a relação V1 por I1. Se eu quero calcular G12, basta eu fazer a relação I1 por I2 quando V1 igual a zero. V1 igual a zero significa eu curto-circuitar a entrada. V1 igual a zero. Curto-circuito, na verdade, injeto uma corrente I2 na saída e determino a relação I1 por I2. Parece meio estranho, curto a entrada e injeto uma corrente na saída. Não esqueçam, isso é apenas para determinar um parâmetro de um modelo matemático ou de um modelo para o meu circuito.
Então não é exatamente estranho, ele está perfeitamente de acordo com a teoria de circuitos elétricos. Se eu quero determinar, por sua vez, G2,1, basta eu fazer I2, corrente de saída, igual a zero, portanto deixar a saída em aberto, calcular a relação V2 por V1, tensão de saída por tensão de entrada. E se eu quero calcular G22, o que eu devo fazer? Eu devo curto-circuitar a entrada e injetar uma corrente na saída, determinando o valor de V2 e calculando V2 por I2, que é a corrente injetada. Notem que, em particular, este último termo é tensão de saída por corrente de saída. Isso, na verdade, vai nos dar a resistência de saída. Qual que é o detalhe aqui? É que eu tenho que curto-circuitar a entrada do circuito para fazer o procedimento que vai determinar o valor de G22. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que estas expressões elas podem ser representadas circuitalmente. Vamos fazer uma representação circuital dessas expressões. Esta representação aqui nada mais é do que estas expressões colocadas do ponto de vista de um circuito elétrico. Notem, por exemplo, o que essa malha 2 aqui está me dizendo. Essa malha 2 está me dizendo que a tensão de saída, que eu estou chamando de V2, é igual a G21V1 mais G22 vezes I2. Portanto, esta malha de saída me representa essa segunda expressão. Por sua vez, a primeira expressão está representada desta maneira aqui. O que é importante também a gente ressaltar neste momento? Como para amplificadores operacionais e para amplificadores de tensão em geral, na maioria dos casos, nós temos que o efeito da corrente de saída na malha de entrada é muito pequeno. O que significa isso? Significa dizer que o parâmetro G12 tende a ser próximo de zero. Ora, se ele tende a ser próximo de zero, seria ter uma corrente aqui igual a zero. Mas uma corrente igual a zero é um circuito em aberto. Então, normalmente, a gente despreza este gerador de corrente. O que a gente costuma dizer é que a saída não influencia a entrada. Notem que aqui a entrada influencia a saída, mas a saída não influencia a entrada. Esse tipo de representação sem o gerador de corrente aqui na entrada, a gente chama de representação unilateral, ou seja, a entrada influencia a saída, mas a saída não influencia na entrada, ela não é bilateral. Em eletrônica, na maioria das vezes, a gente vai estar utilizando esta representação sem utilizar este gerador que representa o efeito da saída na entrada. E às vezes até a gente complica um pouco e faz um misturado, e ao invés de calcular G11, a gente calcula Z11. Embora os dois, é só inverter um com o outro que vai dar o mesmo resultado. Por que eu falei tudo isso? Porque com isso a gente pode fazer uma análise da resistência de saída do circuito. Porque o que eu disse a vocês é que se eu quero calcular agora a resistência de saída do circuito, que já ficou claro que ela é importante, se eu quero calculá-la, eu tenho que pegar o meu circuito, curto-circuitar a entrada, injetar uma corrente na saída e determinar a tensão que eu observo na saída. Ou seja, eu implemento esta função aqui. Isso equivale a dizer que eu vou estar representando o meu circuito através deste modelo aqui. Do ponto de vista matemático, isso simplesmente significa dizer que a resistência de saída vai ser tensão de saída, que eu vou chamar de VO e não V2, dividido pela corrente de saída, que eu não vou chamar de 2, eu vou chamar de O. Quando eu faço a tensão de entrada, que em geral a gente chama de VI, V de input, mas que no caso do nosso circuito amplificador de diferenças, ela na verdade é V I maiúsculo D, eu devo fazê-la igual a zero, ou curto-circuitar o VI maiúsculo D. Portanto, qual que é o procedimento para eu determinar a impedância de saída? Ou resistência de saída. Primeiro, eu curto a entrada, eu injeto uma corrente na saída, eu injeto uma corrente que eu chamo de O ou IX, injeto um IX aqui, determino a tensão de saída resultante, portanto, eu determino o V2 ou VO, né, como a gente está chamando de VO aqui,
E com isso eu tenho o valor do RO fazendo divisão de VO por IO. Vamos aplicar esse conceito no nosso circuito? O nosso circuito está aqui representado. Eu tenho um amplificador de diferenças. Então vamos seguir este procedimento. Curto a entrada. Então eu vou curtar aqui, eu vou fazer o nosso VID igual a zero. Depois, eu injeto uma corrente na saída. Então, eu vou injetar um IO e determino a tensão de saída resultante. Portanto, eu vou determinar o meu VO. Bom, num circuito desse tipo, a primeira coisa que eu observo é que se eu considero o meu amplificador operacional ideal ou praticamente ideal, a tensão na entrada diferencial do operacional V mais menos V menos, ela vai tender a zero. Com isso, a primeira coisa que eu observo é que aqui eu tenho um curto e aqui eu tenho um curto. É como se eu tivesse uma malha desse tipo aqui. E o potencial aqui é zero e o potencial aqui é zero, a corrente que vai circular aqui é zero. Com isso, eu posso concluir que, se a corrente aqui é praticamente zero, a corrente aqui a gente sabe que é zero, eu posso dizer que esta corrente aqui vai ser praticamente zero. Mas se essa aqui, corrente vai ser praticamente zero, quer dizer que a corrente aqui, que é a mesma, na verdade, vai ser praticamente zero. Mas uma corrente praticamente zero quer dizer que este ramo se comporta praticamente como um aberto. E, portanto, o IO ele não vai ter nenhuma parcela circulando por aqui, ele vai passar todo para o lado de cá. Então, o nosso IO ele vem para cá. Mas e agora, como é que eu represento o meu amplificador operacional? Vamos representá-lo, o amplificador operacional, da maneira mais simples que a gente está habituado. Quando eu falo que ele é um amplificador operacional ideal, eu digo que ele tem, basicamente, uma representação de um gerador vinculado de tensão aqui, onde esse gerador tem o valor AD, ganho diferencial, tendendo a infinito, multiplicado por VID. Notem que aqui este amplificador operacional tem impedância de saída nula. Vejam vocês também que, uma vez que eu coloquei aqui a tensão VID igual a zero e aqui as correntes são zero, eu forcei o VID a dar zero aqui. Então, o meu VID é zero. Isso faz com que este gerador de tensão vinculado vá para zero, porque eu forcei o VID a ser zero. Então, aqui vira um curto. Eu pergunto a vocês, qual vai ser o valor do VO aqui? O valor do VO vai ser zero. Portanto, RO vai ser igual a zero sobre o IO que eu injetei. Ou, em outras palavras, o RO vai ser zero. Então, por que ele é zero? Porque neste ramo eu vou ter uma resistência zero. Ou seja, a resistência de saída vai ser igual a zero. Tá claro isso? Então, normalmente, isso é muito fácil. Em geral, sempre acaba dando RO igual a zero em circuitos mais simples, desde que o amplificador operacional tenha impedância de saída zero. No entanto, é importante entender qual é o procedimento. A gente vai fazer isso mais algumas vezes e vocês vão ver que, ao longo do curso, isso é uma decorrência natural, a gente não vai ter mais problemas. O que é importante a gente ressaltar sempre? Que para calcular RO, eu preciso obter a relação VO por IO, quando eu injeto um IO e quando eu curto a entrada. É bom sempre se recordar disso. Nós vimos que o amplificador de diferenças ele vai ter uma relação de ganho dado por R2 sobre R1, se R4 igual a R2 e R3 igual a R1. Ele vai ter uma impedância de entrada igual a R1 mais R3, colocando como está desenhado aqui, e vai ter uma impedância de saída igual a zero. Ocorre que, se eu faço, como no exercício anterior, R2 igual a 200K e R1 igual a 2K, R3 igual a 2K e R4 igual a 200K, eu observo que, como a gente calculou, a resistência de entrada ela vai dar da ordem de 4K, que pode ser considerada uma resistência baixa, porque nós vimos que, idealmente, ela deve tender a infinito. Notem que sempre que eu quiser um ganho nessa montagem, eu não posso fazer o R1 tendendo a infinito, porque R2 vai ter que tender mais a infinito ainda, o que é complicado. Na prática, existe uma limitação. Os resistores eles costumam ser até da ordem de 10 mega ou 100 mega no máximo. Senão a gente só tem resistores especiais, que são caros, complicados de usar, etc.
Então, na verdade, se aqui é 10 mega, quer dizer que o R1, ele, no melhor dos casos, para um amplificador com ganho 100, ele vai ter que ser 100K. 200K é considerado uma resistência mediana de entrada, ela não é tão boa assim. Então, na verdade, a gente encontra algumas deficiências no amplificador de diferenças. Quais são elas? A principal é que ela tem uma baixa de impedância de entrada para altos ganhos. A gente acabou de falar isso. Uma segunda deficiência é que não é fácil variar o ganho diferencial, pois precisamos variar as resistências aos pares. Notem que essa expressão ela só é válida caso R2 seja idêntico a R4 e R1 idêntico a R3. A gente procurou reforçar, através de exemplos anteriores, que qualquer pequena variação em R2 com relação a R4, qualquer diferença entre eles, ou entre R3 e R1, causam ganhos de modo comum diferentes de zero, o que deteriora a qualidade do circuito. E, por decorrência, difícil manter o CMRR baixo. E como é que a gente pode resolver esse problema? Esse problema nós vamos resolver através do amplificador de instrumentação. E o que vem a ser o amplificador de instrumentação? O amplificador de instrumentação, ele é este circuito aqui. Na verdade, neste circuito, vejam que eu tenho também duas entradas diferenciais e uma saída de modo comum. O que a gente vai ver é que esse circuito, ele tem características aperfeiçoadas em relação ao amplificador de diferenças. Porém, ele é mais complexo, mas a gente vai voltar a isso e vai ver que isso não é exatamente um problema. Em primeiro lugar, é a primeira vez que a gente pega um circuito com 3 amplificadores operacionais e aparentemente é mais difícil de resolver. Como é que a gente resolve um circuito como esse? A gente pode partir para circuitos elétricos, pode chamar isso aqui de nó E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10 e resolver as matrizes. No entanto, se a gente conseguir ter ideias de o que certas partes do circuito fazem, fica muito mais fácil da gente resolver o circuito. Então vamos tentar olhar para cá. Eu pergunto a vocês, vocês identificam alguns circuitos aqui, ou partes deste amplificador, como tendo circuitos que já não são familiares? Ora, em primeiro lugar, este circuito aqui nada mais é do que um amplificador de diferenças, onde eu tenho uma entrada neste ponto e outra entrada nesse ponto, e a saída está nesse ponto aqui. Concordam comigo? Então, isso aqui nada mais é do que um amplificador de diferenças. E esses circuitos aqui, será que eu reconheço esses circuitos? Uma coisa que eu já observo de imediato é que as duas entradas estão ligadas aos terminais positivos de amplificadores operacionais. Se esses amplificadores operacionais tenderem a serem ideais, nós temos que a impedância vista por VI2 na entrada do operacional, ela tende a infinita. E a de VI1 também. Então, a gente pode dizer que, em primeiro lugar, os dois sinais de entrada, VI1 e VI2, enxergam elevada impedância de entrada no circuito. Mas nos atendo a esta montagem aqui em particular, notem que o VI2 está entrando pelo terminal V+, que o resistor R1 está ligado ao terra e o resistor R2 faz o elo de ligação entre a entrada e a saída, o terminal de entrada operacional e a saída, um resistor de realimentação. Esta montagem também é conhecida da gente. Essa montagem nada mais é do que um amplificador não inversor. Portanto, eu sei que a tensão na saída do amplificador não inversor, ela vai ser dada por 1 mais R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada VI2. Mas se olhar atentamente para essa montagem aqui, ela também é um amplificador não inversor. Pensem um pouco sobre isso, mas vejam que ela na verdade é um espelho dessa outra montagem. O VI1 está entrando pelo mais, tem um R2 da saída para o V-, e tem um R1 do V- para o terra, é a mesma coisa. Portanto, aqui também eu tenho um amplificador não inversor. E, portanto, a saída aqui também vai ser dada por 1 mais R2 sobre R1 vezes a entrada, que nesse caso aqui é VI1. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, eu vejo que as tensões na entrada do nosso amplificador de diferenças vão ser esta tensão aqui menos esta tensão aqui. Esse amplificador de instrumentação, ele é fabricado na prática como um circuito integrado, como uma baratinha, como um chipzinho. E, portanto,
Os projetistas desses amplificadores de instrumentação, eles procuram colocar nestes dois primeiros estágios, em primeiro lugar, uma elevada impedância de entrada e, em segundo lugar, um valor de ganho apreciável, porque aqui o ganho funciona razoavelmente bem. Portanto, o primeiro estágio ele é responsável por dar uma impedância elevada de entrada e por dar ganho. Sabendo isso, a gente pode agora determinar VO por VI2 menos VI1, que eu já sei essas duas tensões nas entradas. Então, só recapitulando, eu sei a tensão nesse ponto, sei a tensão nesse ponto e preciso calcular o VO. Eu sei que o VO ele vai ser igual a R4 sobre R3. Notem que aqui eu também tenho R4 sobre R3, vezes o VID dele, que é o que eu estou chamando aqui de VID'. Mas o VID' nada mais é do que este valor menos este valor. Portanto, o VO vai ser dado por R4 sobre R3, este valor menos esse valor, que é o que está aqui representado. Eu posso, obviamente, isolar o termo 1 mais R2 sobre R1 e ficar com essa expressão aqui, lembrando que VI2 menos VI1 é VID. E, portanto, o ganho dessa montagem vai ser dado por este fator aqui. Como eu disse, normalmente o ganho a gente costuma colocar aqui, o ganho. E este fator aqui a gente costuma fazer da ordem de 1 a 10 no máximo. E o que a gente ganhou com essa montagem? A gente ganhou principalmente o fato de que as impedâncias de entrada elas são elevadas e, portanto, isso é melhor do que o amplificador de diferenças. Por outro lado, ainda resta um grande problema. É difícil de variar o ganho, porque agora, se eu quero variar o ganho, eu tenho que variar R2 sobre R1 igualzinho, ou variar R4 sobre R3 igualzinho. Continuo com a mesma dificuldade anterior. Assim, o que a gente pode dizer é que a gente resolve alguns problemas, mas a gente cria outros também. Em primeiro lugar, não vou destacar aqui em detalhes, mas como o CMRR de um amplificador não inversor não é tão bom como um amplificador de diferenças, o que acontece é que aqui eu acabo tendo um ganho de modo comum que é prejudicial. Portanto, esse estágio aqui ele não é muito bom desse ponto de vista. Então, eu perco alguma coisa. Eu perco a qualidade do VICM aqui. Um outro aspecto é que os amplificadores do primeiro estágio eles têm que ser perfeitamente casados, porque se não forem, eu vou ter o problema que já foi mencionado anteriormente. E, como eu já disse, o ganho ainda é difícil de variar. Então, como é que eu resolvo essas questões? Eu resolvo essas questões fazendo uma pequena modificação, uma sutil, mas brilhante modificação. Eu tinha aqui o terminal de terra. O que será que acontece se eu simplesmente pegar esta região aqui e substituí-la por um resistor de valor 2R1? Eu vou manter o valor R1 aqui como incógnita, só para a gente lembrar que esse R1 aqui é o mesmo que eu usei nesta montagem anterior. Se eu fizer isso e colocar aqui um resistor 2R1, eu me pergunto, será que eu sou capaz de resolver este circuito e determinar essa diferença de tensão aqui para aplicar o mesmo conceito que eu tinha anteriormente? Sim, é muito fácil. Vamos fazer isso? Em primeiro lugar, eu tenho aqui VI1. E eu sei que se esse amplificador operacional for ideal, eu tenho aqui um curto-circuito virtual. O mesmo vale para este outro amplificador operacional. Portanto, eu posso dizer que a diferença de tensão aqui é zero e a tensão nesse ponto vai ser VI1 e nesse ponto vai ser VI2. Com isso, fica muito fácil de calcular a corrente que circula em 2R1, tendo como variável independente VI2 e VI1. Essa corrente vai ser dada simplesmente por VID dividido por 2R1. Mas olhando para cá, eu vejo que a corrente aqui é zero e a corrente aqui também é zero. Portanto, esta corrente circula toda por este resistor. Da mesma maneira, a corrente que circula por R2, este R2 aqui, como aqui é zero, vai ser essa própria corrente. Mas aí fica fácil determinar a diferença VO2 por VO1, porque ela vai ser simplesmente a soma destas tensões aqui. Então, vai ser a tensão sobre R2 mais a tensão sobre 2R1 mais a tensão sobre R2 novamente. Então, ela vai ser dada por VO2 menos VO1 igual a R2 vezes VID sobre 2R1. Só que agora esta tensão é o mesmo valor, então multiplico duas vezes, mais esta tensão aqui, que vai ser 2R1 VID sobre
2R1, que vai ser igual a, isso aqui é 2R1 sobre 2R1, isso aqui vai ser igual a V e D, 2R1 sobre 2R1 vai dar 1, mais, vou deixar nesse formato 2R2 sobre 2R1, porque eu quero manter esse valor aqui presente. Em outras palavras, essa diferença de tensão vai ser VID 1 mais 2R2 sobre 2R1, como a gente acabou de calcular, e, portanto, o VO vai ser dado por R4 sobre R3 multiplicado por esse valor, que vai ser dado por essa expressão aqui. Então, nesse caso, o que eu ganho, na verdade? Eu mantenho a impedância de entrada elevada nas duas entradas diferenciais, e agora eu observo que aqui eu não tenho mais um terra. Por não ter mais um terra aqui, eu tenho um detalhe importante. Este circuito ele funciona equilibradamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso ajuda o CMRR do primeiro estágio a ficar com um valor elevado. Adicionalmente, notem que, se agora eu quero variar o ganho desse estágio de entrada, basta eu variar o valor do 2R1, que é um resistor só. Não são mais dois resistores em separado. Portanto, se eu variar apenas um resistor agora, eu consigo variar o ganho do meu amplificador de instrumentação. Então, reforçando as características positivas desse novo circuito, um amplificador de instrumentação, a gente deve observar que, em primeiro lugar, o ganho não depende mais do casamento dos resistores R2. Adicionalmente, como eu já mencionei, os VICMs, principalmente dos primeiros estágios aqui, resultam em corrente nula através de 2R1, o que faz com que ele caia significativamente. Na verdade, qualquer tensão DC média aqui na entrada diferencial, ela simplesmente vai passar para cá sem sofrer amplificação. E por fim, como já foi mencionado, agora eu posso variar o ganho da montagem simplesmente variando o ganho do resistor 2R1. Como é que os fabricantes de circuitos costumam construir esta montagem aqui? Na verdade, o que eles fazem é o seguinte, eles criam um circuito integrado que corresponde a esta parte aqui. Chamam isso aqui em geral de INA, alguma coisa, por exemplo, 401, Instrumentation Amplifier, ou amplificador de instrumentação. Notem que eles deixam do lado de fora o resistor 2R1. Por quê? Porque aí eu posso acoplar externamente, por exemplo, na placa de circuito impresso, o resistor 2R1 e com isso variar o ganho da montagem. Então é assim que eles fazem. Isso aqui já está interno ao amplificador, à baratinha ou ao chip que a gente recebe. Tá bom? Bem, esta é a aula mais longa do curso e eu agradeço você ter acompanhado até o final.